Vamos abrir as nossas Bíblias em João. Evangelho segundo João, no capítulo 1. João, capítulo 1. No verso 23, diz assim: Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama em meio no deserto. Endireite o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireite o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Curve a sua cabeça. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Eu me coloco diante do Teu altar, Senhor. Que Tua palavra venha, ó Deus, em cheio aos nossos corações. Que o Senhor ministre sobre as nossas vidas. Que o Senhor use a minha vida com graça, com misericórdia, Senhor. E nós nos colocamos diante de Ti não para ouvir o que queremos, ó Pai, mas para ouvir o que Tu tens a falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. João Batista, ele nasceu em um tempo onde não havia mais profetas. Havia um silêncio do Senhor. Havia um silêncio no céu. E quando nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos ver entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ali a partir do livro de Malaquias, até chegar o Evangelho de Mateus, que foi o nascimento de Jesus, há um período que nós chamamos de período interbíblico, de mais ou menos 400 anos, onde não se ouvia a palavra de Deus, onde não havia profetas para falar, para se levantar. E, quando se você pegar aquelas Bíblias mais antigas, eu tenho lá em casa a minha primeira Bíblia que eu ganhei quando eu tinha uns 6 anos, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, né? Mas essa Bíblia mais antiga, ela vai ter umas folhas em branco, né? Ela tem 4 folhinhas em brancos. Não é para anotação, gente, mas queria significar esse período, onde havia um silêncio no céu. E aí, então, Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus, ela engravida e ela era estéril. E Zacarias, seu esposo, fica meio espantado e não acredita muito, até que o anjo vai ter com ele e fala que ela está grávida de um menino também. Então, ele, como o duvidar dele, provocou ele ficar sem falar nada. Ele ficar em silêncio até que João Batista nascesse. Então, tem ali, né, o encontro de Isabel com Maria, e João Batista se mexe no ventre de Isabel, e João Batista nasce, e ele começa o seu ministério após todo esse tempo de silêncio. E então, quando ele nasce, um pouco antes de Jesus, começa o ministério, começa a chamada dele. Ele começa o seu ministério um pouco antes de Jesus, porque ele está preparando o caminho para que o Messias venha, para que o Messias venha. E quando eu estava refletindo sobre esse texto, e esse texto fala muito ao meu coração, eu estava pensando e eu falei bem assim, João Batista estava ali preparando a vinda do Messias. João Batista estava ali preparando porque havia uma promessa que o Messias viria e ele nasceria naquele tempo, e ele estava preparando o caminho porque ele sabia quem era o Messias. E hoje nós estamos preparando o caminho também para a vinda de Jesus. Mas sabe qual é a diferença? É que naquele tempo eles não tinham um profeta que se levantasse e ouvia a voz do Senhor. E hoje nós ouvimos. A diferença é que nós preparamos o caminho para o Senhor vir. Nós preparamos o caminho para que o Messias volte, para que nós venhamos morar a eternidade inteira com o Senhor. Mas a diferença é que o Senhor fala conosco quando nós ajoelhamos no nosso quarto, quando nós oramos na nossa casa, quando nós viemos na igreja, quando nós ligamos o rádio do nosso carro e a palavra do Senhor está sendo pregada. Em todo tempo, se você ouvir a voz do Senhor, Ele está falando com você. Ele está falando. E essa diferença faz muito em nossas vidas.
ela faz toda a diferença, ela traz todo o agir do Senhor nas nossas vidas. Isso é tremendo, porque nós estamos clamando, nós estamos preparando o caminho, não é para um breve momento, mas é para uma eternidade. E nós precisamos entender a importância que isso tem nas nossas vidas e para a vida dos outros. Nós somos a voz que clama em meio ao deserto. Nós somos a voz que precisa falar para endireitar o caminho, para que o Senhor venha. Depende de mim, depende de você. A palavra do Senhor diz que enquanto todos estiverem ouvindo a palavra do Senhor, então Ele virá buscar a sua noiva. E olha quantos povos ainda não estão alcançados, quantas vidas nós saímos na rua, ainda não ouviram, ainda não aceitaram, ainda não estão, nem sabem quem é Jesus, acha que Jesus é um técnico de futebol ou o vizinho que está ao lado, não conhecem a palavra do Senhor. Então, nós não estamos clamando como deveria, nós não estamos preparando o caminho do Senhor como deveria ser. A minha voz, a sua voz, ela precisa ecoar a presença do Senhor, ela precisa anunciar a presença do Senhor, ela precisa sair das quatro paredes, ela precisa ir além do que isso daqui, porque nós somos a voz do Senhor nesse tempo. Naquele tempo era João Batista, naquele tempo ele foi usado, ele foi ousado na presença do Senhor. Nesse tempo sou eu, nesse tempo é você, nesse tempo somos nós que ecoamos a voz de Cristo. É a nossa vida que precisa refletir. Como igreja, o nosso papel é anunciar a palavra do Senhor, é impactar vidas. Você já sofreu um impacto de algo? Quando você é impactado, aquilo vem na sua vida, ele mexe, né, com a sua estrutura, ele mexe com tudo. Um acidente de carro, quando causa um impacto, ele mexe com o veículo, ou ele vai causar algum dano só no veículo, ou às vezes vai causar danos até em nós. Por quê? Porque houve um impacto, houve uma colisão, houve algo ali que trouxe aquela mexida. Talvez no sentido negativo, mas também há um impacto nas nossas vidas no sentido positivo. Talvez quando nós encontramos alguém e aquela pessoa causa um impacto na sua vida, você fala assim, eu preciso andar com essa pessoa, porque ela me impactou de uma maneira tão grande, ela trouxe uma colisão na minha vida de uma maneira tão grande, que mexeu com a minha estrutura e que me trouxe coisas boas, então eu preciso estar ao lado dela. Isso também é impactar, e é esse impacto que nós, como igreja, que nós, como representantes de Cristo, devemos causar na sociedade. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus em nós. As pessoas precisam olhar para nós e ver a nossa fala representando Jesus. Nós somos representantes de Jesus aqui na terra. Nós somos pequenos Cristos aqui na terra. Então, quando as pessoas olham para as minhas atitudes, para as minhas ações, não é para a Renata, mas sim para aquilo que Deus está fazendo. Quando as pessoas olhavam aqui para João Batista, não era para João Batista que eles estavam olhando, até porque causou uma certa confusão ali no Sinédrio de quem era aquele homem. É Elias? É Moisés? É o profeta que Moisés anunciou? Quem é esse homem? Esse homem é o Messias? Não, esse homem é aquele que vem preparar o caminho. E as pessoas, ao olharem para nós, elas precisam ficar confusas. Quem é essa pessoa? É a Renata? Não, é Deus que está falando. As pessoas precisam olhar para as nossas vidas e ver esse impacto. Nós precisamos causar impacto. Senão nós estamos aqui apenas brincando de fazer cultinhos. Eu me recordo quando eu era criança, eu pegava todas as minhas bonecas, as bonecas da minha irmã, e eu enfileirava elas igual estivesse numa igreja, e ficava lá ministrando o louvor, né, e cantando para as bonecas, brincando de culto, mas aquilo não causava impacto nenhum na vida das bonecas, porque elas eram bonecas sem vida. Mas a partir do momento que nós estamos lidando com vidas, que nós estamos lidando com pessoas, nós precisamos causar impacto. Ou um impacto ruim, como uma colisão de carro, algo desse jeito, ou um impacto bom, que vai causar transformação, que vai causar mudança.
João Batista, ele entendeu a influência que ele precisava ter. João Batista entendeu a missão que ele precisava ter. João Batista entendeu o papel que ele tinha que ter. Ele sabia qual era a missão dele. A minha missão é anunciar a vinda do Messias. É eu preparar o caminho. Não sou eu que vou fazer, não sou eu que vou brilhar, mas é aquele que vem após mim. É aquele que vem após mim. Ele entendeu o papel que ele tinha, a missão que ele tinha. E ele se posicionou. Ele foi. Ele não ficou com medo do que os outros iriam achar, dele se vestir de peles de animais e ir para o meio do deserto comer mel silvestre ou coisas desse gênero. Ele não ficou pensando, nossa, vão me chamar de doido, vão me chamar de louco, vão me chamar disso ou daquilo. Não, ele não se preocupou com isso. Ele simplesmente foi, ele simplesmente fez aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Nós também precisamos nos posicionar. Nós também precisamos entender qual é a nossa missão. Ah, Renata, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Você sabe transmitir a vida de Cristo através da sua vida. Isso todos nós sabemos. Os nossos talentos são outras coisas, mas a vida de Cristo em nós é o principal. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. João Batista foi essa voz em seu tempo. E nós somos essa voz no nosso tempo, na nossa geração. No ano de 2024, quase chegando ali no 2025, nós somos essa voz. Nós somos essa voz. E como que eu posso ser essa voz? Como que eu posso despertar essa voz em mim? Como que eu posso fazer para eu começar a clamar, para eu começar a preparar o caminho, para eu começar a clamar do Senhor Jesus através da minha vida? O primeiro passo é entender quem nós somos. Quando eu entendo a minha identidade em Cristo, quem eu sou, as coisas elas começam a criar o seu caminho. Elas começam a se endireitar. A pregação de João Batista, ela perturbou tanto o sinédrio, como eu falei aqui, os fariseus, os homens conhecidos das leis e tal, que eles ficaram confusos. Eles não sabiam quem era realmente João Batista. Quem é esse homem aí que está pregando? Quem é esse homem que está batizando? Quem é esse homem que está indo aí e se declarando algo? Eles não sabiam direito quem era, mas João Batista sabia quem ele era. João Batista sabia quem ele era. Quando o levaram para uma investigação perante o sinédrio, e ali muitas pessoas estavam questionando, João Batista declarou que ele não era o profeta, que ele não era o Messias, o prometido, mas que ele era aquele que estava preparando o caminho para o Messias. Ele não era Moisés, ele não era Elias, ele não era aquele que estava o Messias, mas ele estava ali porque ele entendia que realmente o seu papel era glorificar o nome do Senhor. E ele declara assim, olha, eu estou batizando em nome por águas, mas aquele que vem depois de mim, ele vai fazer coisas ainda maiores, porque ele vai batizar no Espírito Santo, ele vai batizar com fogo, ele vai trazer a sua presença. Ou seja, eu não tenho a minha presença aqui, mas ele dará a presença dele, ele fará algo maior. Entender que não somos nós. Entender que não depende de nós. Se colocar no papel de servo do Senhor, de dependente do Senhor. Já viu quando nós vamos trabalhar para alguém e as pessoas nos dão ordem? Elas estão falando assim, ó, você depende de mim. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. E às vezes a gente procura fazer algo além, né? Eu me recordo quando eu comecei a trabalhar, que eu era auxiliar, né, quando a gente começa como auxiliar, né, de professora, depois a gente vai crescendo. Mas eu me recordo que quando eu era auxiliar, eu não podia fazer além do que a professora estava falando, porque era ela que regia ali na sala de aula. Então ela falava, ó, Renata, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer assado e tal. E aí você faz aquilo. Porque tem um Senhor,
Tem alguém além de você que está ali. E você está assim, não, eu estou só representando ela. Só que se o meu trabalho fosse ruim, o trabalho dela também seria desmerecido. Também seria desmerecido. É mais ou menos assim. O Senhor coloca nas nossas mãos as coisas para nós fazermos, não é nosso. Aquilo que Ele colocou na minha vida, aquilo que Ele designou para mim, não é meu. Eu estou apenas fazendo porque há um Senhor que está acima de mim e eu vou precisar devolver a Ele. Eu vou precisar prestar contas do que eu fiz para Ele. Então eu tenho que reconhecer que não sou eu, que não depende de mim, mas que há um Senhor além de mim. Quando eu estou ministrando louvor, não é por mim, não é para mim, mas é alguém que está acima de mim. É entender que não é as minhas vontades. Então nem todo dia a gente vai chegar aqui na igreja, hoje eu estou super afim de cantar. Não. Às vezes nós não estamos afim. Olha, eu desmascarando o louvor, né? Às vezes nós não estamos cansados. Mas nós entendemos que há algo nas nossas mãos e que o Senhor colocou e que eu presto conta para Ele. Não é sobre mim, é sobre Ele. Então nós falamos, Senhor, eu me derramo aos Teus pés. Eu Te entrego tudo. A gente entregar ao Senhor aquilo que nós somos e entender. O problema é que muitas das vezes nós queremos olhar as coisas sobre a nossa visão. Ai, eu não vou fazer isso, o que os outros vão pensar. Ai, eu vou comer mel silvestre, gente, que coisa ruim. João Batista não pensou sobre isso. Ele entendeu quem ele era. Entender quem nós somos diante de Deus. Nós somos criaturas salvas pelo Senhor, onde Ele se rendeu ali, Ele se entregou por amor a mim, por amor a você, Ele se doou, Ele não ficou pensando no que a Lilia iria fazer, no que o Dudu iria fazer, Ele simplesmente, Ele amou, Ele se entregou, e a minha resposta a Ele é me entregar, é amá-lo acima de tudo. Nós somos seus filhos. E nós precisamos tomar essa postura de quem nós somos. Quem nós somos perante o Senhor. Quem nós somos. Deus, Ele está a todo tempo ao nosso redor. Ele está ao todo tempo para nós, mas nós, às vezes, não estamos ali totalmente engajados na presença dEle. Queremos primeiro cuidar das nossas coisas, e o tempo que sobrar, nós damos a Ele. O que der, nós fazemos. João Batista, ele entendeu a sua missão. Entendeu o seu papel. E isso é essencial para as nossas vidas. João Batista entendeu o seu lugar, e ele fez aquilo que estava nas suas mãos. Ele anunciou o Evangelho. O segundo ponto que nós vemos aqui, é que essa chama, ela precisa estar acesa nas nossas vidas. Se a chama não está viva em nossos corações, nós corremos o risco de fazer algo por obrigação, ou simplesmente não fazemos, ou simplesmente deixamos de fazer. E que coisa terrível é, gente, a indiferença. É melhor a pessoa te tratar com raiva, com ódio, do que indiferença. Porque a indiferença, ela é terrível. A indiferença, ela é terrível. É você simplesmente, você ser ignorado, isso é terrível. Você já foi ignorado por alguém? Quando a gente é criança, a gente faz isso, né? E mãe também tem esse dom, né? Às vezes o filho está lá, mãe, 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 a gente desliga uma chavinha, segue a vida, né? E vai. É horrível, gente. É horrível. Você fazer algo por obrigação. Você fazer algo porque, nossa, vou lá de novo. Às vezes a gente vai trabalhar por obrigação, né? Estou cansado, mas eu preciso ganhar. Eu preciso receber. Meu chefe precisa me pagar. E aí vai com aquele mau humor. Você chega no caixa do supermercado, tem a pessoa lá com um mau humor terrível. Parece que chupou um limão azedo e foi trabalhar.
porque está ali obrigado, porque tem que trabalhar, porque não conseguiu um emprego, e aí está com um humor terrível. Esses dias eu fui no mercado, eu falei, bom dia, a menina não respondeu, e aí a gente passando a compra, e eu tentei puxar papo, a gente começa, nossa, choveu, né? Que bom, fazia tempo que não chovia, e ela me ignorando, e eu tentando puxar papo, e ela com aquela cara, né? E aí, de repente, eu saí, eu falei assim, olha, que Deus abençoe o seu dia. Eu não sei o porquê que você está assim, mas que seu dia seja abençoado. Aí ela olhou para mim e deu um meio sorriso, né? Tipo, só para não perder. Mas é horrível você ser ignorado, fazer as coisas por obrigação. E quando a chama não está acesa nas nossas vidas, é isso que se torna um peso, uma obrigação. Quando a chama não está queimando em nossos corações, nós fazemos as coisas de qualquer jeito. Nós fazemos as coisas com indiferença. Se eu colocar esse copo aqui, tudo bem. Se eu não colocar, a Renata morre de sede, não tem nada a ver. A indiferença, a obrigação, ela não nos leva a nada. E por isso que João Batista aqui, ele entendeu isso. E ele mantinha a chama acesa no sentido aqui, está vindo o profeta, está vindo o Messias, o aguardado, aquele que nós tanto esperávamos. E essa é a chama que precisa estar acesa no nosso coração. O Senhor Jesus está vindo buscar a sua noiva. Eu preciso me achar preparado, eu preciso me encontrar preparado. Essa é a chama que nós precisamos manter viva em nosso coração, que a vinda do Senhor está próxima. Vocês conseguem perceber? Eu me recordo de que quando eu era criança, eu ouvia isso na igreja, já se passaram 30 e poucos anos, sim, mas eu ainda aguardo a vinda do Senhor Jesus, eu ainda espero o dia que Ele vai vir buscar a sua noiva, eu estou ansiosa para estar no céu com Ele, eu preciso me encontrar preparada, porque eu não vou ter uma segunda chance. A nossa segunda chance é todos os dias, quando nós acordamos, hoje eu estou tendo uma segunda chance de melhorar aquilo que eu não fui ontem, de ser melhor hoje. Manter a chama viva. Não é manter uma chama viva, a Priscila falou comigo hoje, nós estamos bem, então eu estou animada. Aí amanhã nós estamos meio assim, então eu já estou desanimada. Manter a chama viva é eu estar todos os dias na presença do Senhor, é eu orar, é eu ler a palavra, é eu me render diante do Senhor, com ou sem vontade, com preguiça ou sem preguiça, é eu estar me colocando diante do Senhor, para que essa chama arda em meu coração constantemente. Pregar a palavra do Senhor através das nossas vidas, porque nossas atitudes, elas falam muito mais. Eu lembrei agora que lá na casa do pastor Ismael, eu cantei uma musiquinha que tinha muito antiga, e o pastor falou, eu não conheço não, né? Mas que ela dizia assim, as atitudes valem mais que 1000 palavras, e é por isso que eu gosto de você. Mais ou menos assim, nem lembro muito. Mas, ou seja, as nossas atitudes, elas falam muito mais do que 1000 palavras. Eu posso aqui pregar, mas se eu descer daqui e a minha vida transmitir outra coisa, a pregação daqui, ela não foi nada. E a chama, ela tem que estar acesa. O fato de João Batista saber quem ele era, fazia com que a chama dele se mantivesse acesa. Eu não sou nada, mas quem está vindo e eu preciso fazer. Eu não batizo com o Espírito, mas quem está vindo atrás de mim, Ele vai mandar fogo, Ele vai mandar o Espírito. Eu não faço nada por minhas mãos, mas quem está vindo após mim vai fazer. Quem está vindo após mim vai fazer sinais, vai fazer grandes coisas, vai trazer a salvação para toda a humanidade. Ele mantinha a chama acesa em seu coração. A chama se mantém viva quando nós estamos em comunhão com o Senhor. A chama se mantém viva quando nós estamos em comunhão com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A chama se mantém acesa, e isso precisa estar aceso nos nossos corações. Terceiro ponto, pregar a verdadeira mensagem. A pregação que João pregava era uma pregação de arrependimento.
Era uma pregação de entrega, era uma pregação de você ir lá no pó mesmo. Não era uma pregação do que os outros queriam ouvir. Não era uma pregação do que alimentava o ego, mas era a pregação do Senhor Jesus, da verdadeira mensagem: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Converta-se aos novos caminhos. E interessante que João Batista pregou isso antes do ministério de Jesus vir. Jesus veio, ele cumpriu a sua palavra, onde ele se entregou por nós, ressuscitou. E aí Paulo, ele vai escrever, depois de tudo isso, ele escreve, e ainda há hoje, o que acontece? Olha lá o que diz em 2 Timóteo 4. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos, e rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Pregar a palavra do Senhor, a verdadeira mensagem, não é aquilo que alimenta o nosso ego. Ai, você vai vencer. Ah, você vai ser próspero, você vai ser muito rico. A palavra do Senhor, ela tem que nos confrontar. A verdadeira mensagem é aquela que diz assim: Renata, você é pecadora. Arrependa-se. Arrependa-se. A verdadeira palavra é aquela que diz para mim assim: Renata, você viu o que você fez hoje? Você errou, você pecou. Arrependa-se e volta. Não é uma vez que você aceita Jesus e tudo está lindo, você está salvo e é só seguir. É todos os dias você ser confrontado com a palavra do Senhor. E quando vir aquele pensamento, você falar assim: opa, não é isso que condiz. É todos os dias você se colocar diante da palavra do Senhor e você ser confrontado em ouvir a Deus e falar assim: nossa, eu estou na igreja há tanto tempo e eu ainda tenho esse comportamento. Eu preciso melhorar. A palavra genuína do Senhor, ela traz isso em nós, ela nos confronta. Paulo, quando escreve ao Timóteo, ele instrui o que é permanecer. Gente, permanecer é difícil. É difícil. Um dia eu estava nos meus conflitos, né? Quando eu era adolescente. Eu falava assim: nossa, todo mundo vem com um testemunho, né, para contar que foi liberto das drogas e tal, e isso e aquilo. E eu nasci na igreja e hoje eu dou graças a Deus por isso. Mas eu pensava assim: eu acho que eu vou precisar desviar, ir lá para o mundo, fazer alguma coisa e voltar, para eu ter um testemunho de conversão, né, de como foi, né, e daí Jesus entrou e fez isso. E um dia o Senhor ministrou no meu coração que mais difícil do que sair e voltar é permanecer. É permanecer. Porque para permanecer, não é você só rejeitar os convites que vêm de fora, mas é rejeitar o que está aqui dentro. É você lutar com o que está aqui dentro, você falar assim: não, eu não vou fazer isso. Enquanto está todo mundo ouvindo uma música mundana, e a música está na moda, e a música não tem nada a ver, é você se posicionar e falar assim: não, eu não escuto esse tipo de música. É enquanto todo mundo está indo, junto com os amigos, num barzinho, fazer um rolê, sei lá o quê, e não tem nada a ver, porque eu vou estar lá evangelizando, é você se posicionar e falar assim: não, eu não vou. Porque eu não faço isso, não é um comportamento de cristão. É enquanto tem uma roda de amigos no seu serviço, combinando coisas para ser feito, e você está deixado de lado, porque eles enxergam em você a presença de Cristo e nem te convidam. Mas aí você fala assim: Senhor, mas eu estou aqui sozinho, eu vou lá. E aí você escuta a palavra do Senhor, a presença do Senhor falando assim: não, você não vai. Você vai dar o exemplo, você vai ficar firme.
Permanecer é quando você não tem vontade nenhuma, você acorda cansado, você acorda às vezes frustrado, porque no outro dia de trabalho você teve uma renúncia lá no seu emprego, seu patrão chamou sua atenção, ou então você foi despedido. É você acordar no outro dia de manhã, entendendo que você precisa estar na presença do Senhor. É você acordar talvez cansado, porque você teve uma noite de sono conturbada, cuidando de filhos, e aí você tem que acordar e falar: Senhor, eu estou na Tua presença. Senhor, a palavra que traz vida. É fácil, gente. É fácil falarmos para as pessoas de bem-estar. Nossa, como é bom a gente pregar e falando assim: você vai vencer, você vai ganhar dinheiro, você foi perdoado pelos seus pecados, aleluia. Agora é difícil nós chegarmos aqui e falarmos assim: olha, se você não se cuidar, você vai ficar. Como o pastor Fernando pregou esse tempo atrás, se você não obedecer, você vai ficar. Se você não endireitar os seus caminhos, você vai ficar. Se você não tiver relacionamento com Deus, você vai ficar. Se você não colocar a sua cara no pó, você vai ficar. Se você não renunciar, você vai ficar. O Evangelho é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho não é vai dar tudo certo. O vai dar tudo certo é lá no céu. Um dia eu estava conversando com o pastor Bruno e com o pastor Alex, da vida ministerial, e aí um deles me perguntou assim: missionária, mas quando é que dá tudo certo? Quando a gente é transferido de igreja, e aí você vai lá para uma outra igreja, e aí você chega lá, tudo começa novo? Daí eu falei: não, vai dar tudo certo quando a gente chegar lá no céu e entregarmos o nosso trabalho para o Senhor. Aí deu tudo certo. Porque conflitos, problemas, desafios, nós vamos ter em qualquer lugar, gente. Mas se nós estamos na presença do Senhor, pregando a mensagem genuinamente, e quando nós nos chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, está aqui, aí deu tudo certo. E Ele falar: entre para o meu reino. Porque pode ser que Ele fale assim: eu não te conheço. Misericórdia. Mas é a mensagem do Senhor. A mensagem do Evangelho não tem a ver com o que nós pensamos, achamos, com o que nós queremos. A mensagem do Evangelho está aqui, foi escrita. E eu preciso falar disso aqui. Eu preciso falar da palavra genuína. O trabalho não é sobre nós. O quarto ponto. Não é sobre nós, não é para nós. O trabalho é para o Senhor. É sobre Ele. E João Batista entendeu isso. João Batista entendeu que ele era a voz que clamava. João Batista entendeu que não era sobre quem ele era. E ele sabia quem ele era. Ele sabia que não era aquilo que ele queria pregar. Ele não sabia que era aquilo que ele queria falar. Não era aquilo que ele queria viver. Ele entendeu que não era sobre ele, mas era sobre o Senhor Jesus. Ele entendeu que não era sobre as coisas que ele poderia fazer, mas era sobre o que Deus poderia fazer. Sobre o que o Senhor poderia fazer. E às vezes nós vivemos dentro de uma hipocrisia, desculpe pela palavra, tão grande. Porque nós vemos na igreja, nós cantamos: eu te entrego tudo que há em mim. Nos derramamos diante da presença. E quando o Senhor nos pede 10 minutos do nosso tempo, nós falamos assim: Senhor, é muito tempo. Não vou não. Quando o Senhor nos pede 10 minutos ou 2 horas do nosso dia para vir na igreja no domingo, nós achamos muito. Ai, se o culto termina além daquilo que eu estava programado. Estamos aqui. Tudo entregarei. Te entrego tudo, Jesus. Tudo entregarei. O que passa na nossa cabeça ao achar que isso é sobre nós? O que passa na nossa cabeça ao achar que depende de nós? O que passa na nossa cabeça ao achar que nós somos algo e que o Senhor Jesus pode nos esperar quando nós estivermos prontos?
O primeiro passo nós temos que dar. O primeiro passo é nós que vamos ao encontro dele e depois ele nos toma na nossa vida. Já viu quando alguém casa, né? A pessoa primeiro fica lá juntando dinheiro, às vezes namorando não sei quanto tempo, daí fala, não, tem que juntar dinheiro para casar. Mentira. Não vai juntar dinheiro para casar. Né? Mentira, como diz o pastor. Ou aí a gente casa e daí fica esperando, não, quando eu tiver uma condição boa, eu vou ter filho. Mentira. A vida nunca vai estar preparada para ter filho. Eu falo isso para o pastor, eu falo assim, se a gente estivesse esperando para ter casa própria, condição financeira para ter filho, não tinha nascido nem o Davi, quanto menos o Gabriel e a Dani. Estaríamos sem filho até hoje. Porque a gente nunca está preparado para as coisas que a vida vai nos apresentar. A gente não sabe o que vai acontecer. E às vezes a gente quer se colocar na presença do Senhor achando que nós temos que estar preparado. Ah, quando eu terminar os meus estudos, eu vou me entregar mais ao Senhor Jesus. Mentira, porque quando terminar os estudos, você vai se envolver no mercado de trabalho. Aí, filho, já era. Não tem tempo para nada. Ah, não, quando eu casar, aí eu vou ter o meu esposo, a minha esposa, e aí eu vou poder me dedicar mais, porque nós vamos junto. Mentira, porque daí você já vai ter outras prioridades. Ah, quando acontecer isso, quando meus filhos casarem, quando eu tiver neto, aí a vida foi e nós não fizemos nada, nós não entregamos nada para o Senhor, porque na verdade não é sobre nós a nossa vida, é sobre Ele, não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu penso, mas é sobre o que o Senhor Jesus é, sobre o que Ele pensa, sobre o que nós fazemos para Ele e por Ele. Você está preparado para ser essa voz que clama? Você está preparado para agir de acordo com aquilo que o Senhor falou? Ele trabalha em parceria conosco. Olha que lindo, gente. Eu acho isso tão rico no Senhor. Porque Ele poderia fazer tudo sozinho. Ele é poderoso. Ele é grandioso. Ele tem todo o poder em suas mãos. Mas aí Ele escolhe trabalhar em parceria comigo. Ah, coitada de mim. Ele escolhe trabalhar em parceria comigo. Aí Ele pega a Renata, lá da cidadezinha do interior do Paraná, de uma pequena cidade, né, faz se casar com um pastor, e aí ele começa a fazer as coisas na nossa vida, e aí você fala assim, nossa, mas quem sou eu? De vez em quando eu falo isso para o pastor, eu falo, Moisés, mas quem sou eu na fila do pão? Entendeu? E aí ele dá risada, ele fala assim, senta na cadeira que o Senhor te deu. Porque não é sobre mim, não é sobre a Renata, é sobre quem Deus é. Não é sobre João Batista, mas é sobre quem Deus é. Não é sobre o apóstolo Paulo, o grande homem de Deus, mas é sobre quem Deus é. Não é sobre o pregador tal, mas é sobre quem Deus é. Não é sobre a igreja metodista wesleyana, mas é sobre quem Deus é. Não é sobre a sua vida, mas é sobre quem Deus é. Nós somos a voz que clama em meio ao deserto. Eu sou essa voz, você é essa voz. Nós somos a voz do Senhor. Nós somos uma geração que espera um avivamento. Eu espero. Eu espero. Eu oro para que o Senhor batize os meus filhos com o Espírito Santo, não quando eles chegarem na adolescência, não quando eles chegarem na velhice, mas lá no culto Kids. Eu oro para isso. Eu oro para que alguém chegue para mim e fale assim, olha, vai lá buscar teus filhos, porque eles estão caídos na presença do Senhor. Nós somos a geração que espera esse avivamento. Mas nós não queremos pagar o preço. Nós somos a geração que quer um avivamento, mas não quer se posicionar. Nós somos a geração que quer uma vida com Jesus, mas não estamos dispostos a estar com Jesus. Nós somos uma geração, e é muito triste falar isso, que está falando, clamando, quando canta, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas não quer que o Senhor venha agora.
Ah, Senhor, espera eu conquistar tal coisa. Espera acontecer isso na minha vida. Nós somos a geração que se diz preparada, mas quando o calo aperta, nós esmurecemos. A primeira pergunta é: Senhor, mas por que eu? Por que a doença bateu na minha porta? Eu sou dizimista. Nós somos a geração que quer o caminho preparado, mas nós não queremos o caminho. Nós só queremos andar nele, mas não queremos preparar. Mas aí o Senhor nos diz nessa noite: você é a voz que clama. Você é a pessoa que vai preparar o caminho. Você é a pessoa que vai endireitar o caminho. Não tem a ver comigo, não tem a ver com nós, mas tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Na parábola que conta dos 10 talentos, onde o Senhor deixa talentos para os seus servos, e quando Ele volta, uma pessoa simplesmente enterrou aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E aí o Senhor fala: você é um servo imprudente, eu não te conheço. Eu não quero chegar lá no céu e o Senhor falar: eu não te conheço, Renata. Mas eu quero que Ele fale assim: a sua voz ecoou. A sua voz ecoou por onde você passou. A sua voz ecoou por onde você foi. A sua vida ecoou a minha vida. Entre para o meu gozo. O final de João Batista não foi muito bonito, não. Ele foi morto. João Batista não teve a vida que nós sonhamos em ter, em casar, em ter uma vida profissional bem-sucedida, em ter filhos, em morrer na nossa velhice, com tudo direitinho. Mas eu tenho certeza que quando ele chegar lá no céu, ele vai ser reconhecido por Deus, porque ele entendeu quem ele era. Eu não estou dizendo que é errado casar não, viu, gente? Trabalhar, conquistar. Mas onde está a sua prioridade? Eu te entrego tudo, Senhor, que há em mim. Eu te entrego tudo que há em mim. Você pode fazer essa oração nessa manhã e falar: Senhor, eu te entrego tudo e eu quero fazer a tua vontade. Não é sobre mim, Jesus. Não é sobre nós. Mas é sobre quem Tu és. É sobre quem Tu és. Você pode ficar em pé. E quem sabe você ainda não está preparado. E aí o Espírito fala assim: eu sou o teu preparo. Eu sou o teu preparo. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, dá o primeiro passo para o Senhor. Eu não estou vendo preparação nenhuma, Senhor, mas eu vou dar o primeiro passo, porque eu quero ser a voz que clama ao Senhor Jesus. Eu quero ser a voz. Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti o bom perfume. Declara Ele: Jesus, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume.
eu te entrego tudo que existe em mim. Declara ao Senhor. Eu te entrego tudo. Declara a Ele, eu te entrego, Meu Senhor. amado, Receba a minha vida, receba Jesus. tudo. Receba, Jesus, receba. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego minha vida. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo, Jesus, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Se você quer ser essa voz que clama em meio ao deserto, se você quer entregar tudo diante do Senhor nessa manhã, coloque a mão no seu coração e fala: Senhor, eu não sei como, eu não tenho capacidade para isso, eu não sei como fazer, mas com um ato de fé, Senhor, eu quero estar na tua presença. Ore, cante, andalaxe, cante, andalaxe. Senhor, nós somos tão pequenos, Pai, tão pequeninos. Nós não temos, ó Deus, a capacidade de fazer nada se a tua presença não está conosco. Nós tomamos decisões erradas, nós temos escolhas erradas. Nós, Senhor, achamos que nós somos algo e que o mundo talvez tenha que girar, Senhor, em nossa direção, em nosso favor. Mas aí nós nos deparamos, ó Deus, contigo. Nós nos deparamos, ó Deus, na tua presença. O Todo-Poderoso, que se despiu da sua glória e se fez homem para viver em nosso meio, para mostrar que nós seríamos capazes sim, Senhor, que nós teríamos força sim, porque tu estarias conosco. O Senhor se despiu da sua glória e nos trouxe, Senhor, para a sua luz, para nos mostrar o seu amor, para nos mostrar, Senhor, que a renúncia, ela vale a pena, para nos mostrar, Senhor, que a entrega, ela vale a pena, para nos mostrar, Senhor, que o amor verdadeiro, ele requer sim uma renúncia, mas nós teremos uma eternidade inteira de recompensas. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque nós queremos ser essa voz que clama em meio ao deserto. Nós queremos ser essa voz que ecoa, Senhor, no meio da multidão. Nós queremos ser essa voz que leva, Senhor, a Tua mensagem. Nós queremos ser essa voz, ó Deus, que leva a Tua vida onde não há vida, que leva o Teu amor onde não há amor. Nós queremos ser essa voz que traz a esperança onde não há esperança. Nós queremos, ó Deus, estar diante da Tua presença, porque nós entendemos que no melhor lugar para estarmos é diante de Ti. Nós nos colocamos diante do Senhor. Capacita-nos, ó Deus. Dá-nos estratégia, Senhor. Dá-nos estratégia, Senhor, para vencermos. Dá-nos estratégia, Senhor, para ecoarmos a nossa voz. Que nós não olhemos, ó Deus, as circunstâncias, mas que nós possamos olhar para Ti, que és nosso alvo, Senhor Jesus.
para Ti que és o nosso alvo. Nós entregamos tudo, Senhor, a Ti, porque nós entendemos que tudo vem de Ti, que tudo é para Ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Te louvamos, Senhor, te engrandecemos.